Bom dia, amigos! Pastor Ailton, Nova Vida de Vasconcelos. E olha, hoje aqui em Seropédica está fazendo frio. E eu corri aqui para dentro porque o sol ainda não aqueceu tanto. Mas, lembrando que hoje é o dia do nosso estudo bíblico e a tia Tânia ainda não se recuperou, por isso eu estou ocupando o lugar dela esta manhã. Eu queria falar um pouco sobre Pedro, o apóstolo, que o Pedro, ele de fato foi um homem marcante no ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vemos que o apóstolo Pedro, ele tinha algumas dificuldades, vamos dizer assim, ou até mesmo atitudes mais rápidas. E eu vou falar sobre isso. Bem, Simão foi pescador, até o dia em que, conduzido por seu irmão André, conheceu o Senhor Jesus Cristo. Olha só que coisa interessante. Quem levou você a Jesus? Lembra disso? Eu lembro quem me apresentou a Jesus pela primeira vez. E aqui nós vemos que o seu irmão o levou para conhecer o Senhor Jesus. E Jesus chamou Simão de Pedro. Olha que bacana, que é Petros, nome grego que significa pedra, o mesmo que Cefas em aramaico. Puxa vida, Era chamado também de Simão Barjonas, ou seja, Simão filho de Jonas, ou filho de João. Devido ao uso de mais de um idioma, era comum as pessoas possuírem mais dois nomes, mais de um nome, um hebraico, outro grego, ou um em latim, outro em aramaico, ou até mesmo dois nomes numa mesma língua. Que interessante, Bem, o caso de Simão é bastante peculiar. Jesus lhe deu um novo nome, Pedro. Não lhe bastaria ser famoso, que é o significado do nome, precisava ser firme e inabalável. Afinal, firmeza era o que mais lhe era chamado, de Simão. Bem, era o velho homem em ação, com toda a sua fraqueza natural. Quando conhecemos o Senhor Jesus, ele muda o nosso nome. Interessante, Muitos, antes de se converterem, eram chamados de mentirosos, enganadores, adúlteros. Depois passam a ser conhecidos como honestos, trabalhadores, bons cidadãos, chefe de família, fiel. Está vendo a mudança? Mudança dos nomes. Crente. Então nós vemos que a mudança é essa, que nós vemos nesse estudo, a mudança dos nomes, Então, quando o suposto convertido, ele não vive à altura do Evangelho, então fica conhecido como crente desonesto. Isso não é bom, crente mentiroso, e etc. Então, tornou-se o seu último estado, diz a Bíblia, pior do que o primeiro. Pedro, diz a Bíblia, era casado
Era casado e morava em Cafarnaum, cidade situada ao noroeste do Mar da Galileia. Olha que bacana, hein? E aí então, nós vemos algumas coisas importantes na vida de Pedro. Por exemplo, Pedro teve experiências maravilhosas que todos nós gostaríamos de ter, com certeza. Por exemplo, Pedro andou sobre as águas. Olha que coisa. Testemunhou a ressurreição da filha de Jairo. Testemunhou a transfiguração de Cristo. Testemunhou a agonia de Cristo lá no Getsemane. Pescou um peixe que tinha uma moeda na boca. Lembra quando tinha que pagar impostos, né? E Jesus mandou ele pescar, ele foi lá, pescou o peixe, trouxe o peixe, aquela coisa toda, abriu o peixe e o peixe tinha uma moeda na boca. E Jesus mandou dar a César o que era de César. Palavra boa é assim. Quantas coisas nós retemos de outras pessoas quando sabemos que é dela. Então, dai a César o que é de César. Vamos aprender, né? Pregou no dia de Pentecostes. Puxa vida, coisa maravilhosa, mais de 3.000 pessoas convertidas. Esse era o apóstolo Pedro. Curou um coxo na porta do templo. Talvez enfermos tenham sido curados sob a sua sombra, que está lá em Atos 5, versículo 15. Mediante a sua palavra, morreram Ananias e Safira, porque roubaram ao Senhor. Ixi, deixa quieto isso, né? Curou um paralítico e ressuscitou Dorcas. Está lá em Atos 9:40. Muito interessante isso. Agora, naturalmente, como todos nós, né, você há de convir que é verdade, Pedro teve também alguns fracassos vergonhosos. Vamos lá, vamos enumerá-los rapidamente. Não são muitos não, ele teve mais coisas positivas, né, do que negativas. Primeiro, ele duvidou e começou a afundar. Olha lá, o mesmo Pedro que estava andando sobre as águas, teve um momento que ele duvidou e começou a afundar. Isso vale para nós hoje também. Tem momentos que nós duvidamos e olha, a nossa vida começa a afundar. Então, olha, não duvide. O Senhor é contigo. Abrace o Senhor, né? Confie nele. Por quê? Porque mediante a tudo isso, a essa fé, a essa confiança, a sua vida só vai melhorar. Acredite nisso. Segura então. Repreendeu o Senhor Jesus. Olha que coisa interessante. Pedro repreendeu o Senhor Jesus lá em Mateus 16:22. Que situação, né? Que Pedro folgado é esse, gente? Mas não para por aí. Cortou a orelha de Malco, aquele soldado, você deve lembrar naturalmente, né? E aí ele cortou a orelha do soldado, né? Coisa que muitos de nós fariam mesmo. Uma reação humana, uma reação de proteção ao Senhor Jesus naquele momento, né? Então, como ele era meio bravo, né? Aí ele preferiu partir para a espada.
E houve até uma coisa muito bacana em cima disso, né? Porque, naturalmente, o guarda, quando perdeu a orelha, se sentiu muito aflito, né, numa situação muito difícil, e o Senhor Jesus colocou a orelha dele no lugar. Gente, que coisa maravilhosa! Você já imaginou a sensação? Aquelas pessoas estavam ali vendo, mas não criam. Foi um milagre muito interessante. Ele foi temporariamente contrário à evangelização dos gentios. Está lá em Atos capítulo 10. Né? Ele não queria dar as coisas sagradas aos gentios. Achava que o direito era só dos judeus. Né? Fracassou aí. Apresentou duplo comportamento. Lá em Gálatas, no capítulo 2, no versículo 11 e 12. Então, alguns episódios, né, da vida de Pedro, ou da vida de Cristo, foram testemunhados pelo próprio Pedro. Ele teve uma experiência muito gostosa, gente, de testemunhar, né, coisas maravilhosas na vida do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, durante algum tempo, a sua vida foi muito contraditória. Se Pedro vivesse nos dias, né, de hoje, e tivéssemos de formar uma comissão na igreja, uma equipe para um trabalho especial, talvez não o escolheríamos. Contudo, Jesus o escolheu. E não acontece assim também conosco. No momento estamos andando sobre as águas e no próximo versículo já começamos a afundar. Assim somos nós. Talvez também tenhamos muitas vezes negado a Cristo através das nossas ações e palavras. Olha, deixa quieto isso. Contudo, Jesus nos escolheu, né? E já nos conhecia antes que pudéssemos aceitar, ou acertar, ou errar. O mais importante é o conserto. Está vendo aí? Então, esse é o nosso irmão Pedro, que passou aí, né, alguns sufocos, mas graças a Deus, como diz os estudiosos, Pedro depois se converteu, porque conversão é diária, tá vendo? Então, nós vemos aqui que, além de ter trabalhado em Jerusalém, atuou também na Babilônia. Não se sabe ao certo se Pedro esteve na Babilônia, que ficava às margens do Eufrates, né? Mas, gente, vamos olhar para a vida dos apóstolos, que eles têm sempre uma experiência para nós. O registro dos erros de Pedro são bastante oportunos, pois, além de evidenciarem a sinceridade dos escritores bíblicos, servem para derrubar a tese de uma suposta infalibilidade apregoada por alguns. Nós somos falíveis e possíveis de erro. Viu? Pastor Ailton, diretamente de Seropédica, um grande abraço. Que Deus abençoe você rica e abundantemente.